Você está querendo aprender como impressionar as pessoas usando o Power BI? Então você está no vídeo certo. Aqui é o David da Motim e hoje eu vou mostrar para vocês como usar funções, por exemplo, como SumX, AverageX, para criar análises dentro do Power BI e analisar, por exemplo, a soma ou, por exemplo, o ticket médio de uma empresa que a gente criou aqui para vocês. Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos da Motim. Então, bora pro vídeo! Vou mostrar para vocês a minha base de dados, tá? Essa aqui é uma base que a gente tem, por exemplo, de uma empresa com várias linhas. Vou dar um Ctrl para baixo aqui. A gente tem 39 mil linhas aqui e é uma tabela de vendas. Então, a gente tem, por exemplo, a data onde aconteceu aquela venda, o pedido, o número que identifica o pedido, o item que foi comprado, a categoria que ele pertence, nesse caso aqui é um notebook, a quantidade que foi vendida e o preço desse pedido. Então, cada linha é um pedido, certinho? Lembrando que, por exemplo, essa empresa aqui ela vende 37 unidades, então ela vende para outras empresas que vão revender para o consumidor final. Essa aqui é a nossa tabela de vendas e a gente também tem aqui uma tabela calendário para conseguir relacionar essas vendas com a data, né, com as datas e conseguir fazer uma relação e criar nossas análises. Vou partir para o meu Power BI então. No meu Power BI eu tenho algumas formas de importar essa base do Excel. Nessa última versão do Power BI, eu posso simplesmente clicar aqui em importar dados do Excel. Ou eu posso vir também em página inicial, caso você esteja numa versão mais antiga, obter dados e escolher Excel. Nesse caso, vou clicar aqui mesmo. Ele vai pedir para a gente onde que estão essa base de dados, onde que está salva no meu computador. Eu vou buscar aqui. Nesse caso, ela está aqui. Então, base de dados. Clico nela e ele vai importar para a gente, conectando. Enquanto está carregando, não se esqueça que a gente tem vários vídeos. Então, vídeos de Excel, VBA e Power BI aqui no YouTube, então se liguem. Carregando, então tem essa janela aqui, navegador, e eu vou escolher, por exemplo, essas minhas tabelas, ó, vendas e calendário, que são as que estão melhores organizadas, tá bom? Lembrando que eu já organizei essas tabelas e facilitando aqui para o vídeo. Se você não sabe como, por exemplo, tratar esses dados que vêm, por exemplo, de banco de dados que não estão prontos para analisar no Power BI, clica aqui no card, a gente tem vídeo explicando como fazer isso passo a passo, sem problemas, para fazer os principais tratamentos e conseguir utilizar essa base de dados para o Power BI, para criar seus dados, por exemplo, criar seus relatórios e dashboards. Então, voltando aqui, eu vou simplesmente clicar em carregar, porque ele já está tratado, essa base já está tratada. Ele vai carregar aqui e quando ele terminar, ele vai aparecer as tabelas que a gente carregou aqui em campos. A gente vai rapidinho aqui, depois que apareceu, a gente vai aqui no nosso modelo para relacionar. Você está vendo que eles não estão relacionados, então é só eu relacionar a data com a data do calendário. Lembrando que esse material está aqui na descrição, então se você quer fazer exatamente o que eu estou fazendo, é só clicar no primeiro link na descrição e baixar esse conteúdo para poder acompanhar o vídeo. Relacionei aqui as datas, então agora eu tenho que pensar o que eu vou querer analisar com esses meus dados. Vamos supor que eu queira, por exemplo, descobrir qual é o faturamento da minha empresa. Então eu preciso somar todos os valores, né, todos os preços dos pedidos, de cada pedido, para poder descobrir isso. Ou eu posso também descobrir, por exemplo, o ticket médio. Então quanto que foi em média, cada venda para cada cliente, beleza? Então eu posso, por exemplo, vir aqui na minha dados e trabalhar um pouquinho na minha tabela vendas. Então eu clico nela e a gente vê que cada pedido tem a quantidade e o preço unitário, tá bom? O preço unitário do item que foi comprado e a quantidade que foi comprada. Se a gente multiplicar os dois, a gente tem um total daquele pedido, certinho? Vou fazer isso então, ó, vou vir aqui, cliquei na minha tabela vendas, vou em ferramentas da tabela, nova coluna, vou colocar o nome dela, por exemplo, como preço total ou total do pedido, e ela vai ser basicamente a minha coluna quantidade. Então eu vou escrever quan, já vai sugerir para mim, vou dar tab, vou botar multiplicado, ou seja, asterisco, pelo pre, já vou procurar aqui preço unitário, tab também e vou dar enter. Ele já vai calcular para mim o preço do pedido, ele não está formatado aqui, né, normal, isso aqui não tem importância, é só quando jogar na minha tabela eu formatar. Fiz o total do pedido e se eu vir aqui, por exemplo, no meu relatório e já usar essa informação do total do pedido, olha só o que a gente pode fazer. Vou criar, por exemplo, aqui um gráfico de colunas. Voltei então no meu relatório, cliquei aqui em gráfico de colunas. Vou adicionar lá da minha tabela vendas essa coluna que a gente criou, total do pedido em valores.
total do pedido aqui em valores, e vou botar, por exemplo, no eixo a categoria, por exemplo, tá? Poderia ser ano, poderia ser o que eu quiser. E eu vejo que o computador é o que mais vende em relação aos outros. Isso aqui porque quando a gente arrastou o total do pedido, aqui na setinha, ele veio como soma, mas a gente poderia, por exemplo, colocar como média, tá vendo? Ele já vai colocar para a gente também. Para saber, por exemplo, o ticket médio da empresa e o faturamento, eu posso adicionar 2 cartões. Então, eu clico aqui fora, adiciono um cartão, tá bom? Coloquei o cartão aqui e nesse cartão eu vou arrastar o total do pedido. Se eu, por padrão, né, deixar, ele já vai vir como soma, tá? Então, isso aqui já é o faturamento. Se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V e agora, em vez de deixar assim, eu trocar para, por exemplo, média, esse aqui já é o ticket médio da empresa. Então, adicionando simplesmente uma coluninha, eu já consegui fazer essa análise, tá bom? Só adicionando a total do pedido. Porém, tem outras formas de fazer isso. Eu posso, por exemplo, adicionar, né, medidas, como eu havia dito para vocês. Sum, por exemplo, SumX, Average, AverageX. Então, vamos criar elas. Como que a gente cria novas medidas? É só você vir aqui em página inicial e nova medida, tá bom? Vou criar essa nova medida, por exemplo, Sum. Vai ser, por exemplo, soma de vendas, tá bom? Que é a mesma coisa que total do pedido. E vou colocar a nossa função Sum. Vou dar Tab aqui para completar. Vou somar, então, o quê? A nossa total do pedido, que é aquela coluninha que a gente criou. Total do pedido. Vou fechar e vou dar Enter. Já apareceu aqui, por exemplo, a nossa soma de vendas. Eu criei aqui na tabela calendário mesmo. Depois eu poderia organizar essas medidas, tá? E se a gente, por exemplo, criar um novo cartão e adicionar a soma de vendas aqui, você vê que é a mesma função, tá vendo? É justamente o faturamento que a gente teve. A soma de vendas é justamente o faturamento. Posso clicar no meu gráfico e arrastar também a soma de vendas aqui para os valores, ó. E em vez de média aqui, vou deixar como faturamento, soma, e você vê que os valores batem exatamente, certinho? Além disso, eu vou criar também, então, por exemplo, a nossa average, que é a média, para a gente poder comparar. Então, vou criar uma nova medida, página inicial, nova medida. Vou colocar aqui, por exemplo, como ticket médio, igual vai ser a nossa função average, de médio, né? E vai ser também a média do total do pedido. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Ela vai criar para a gente. Vou adicionar um novo cartão. Mais um cartão, né? Vou arrastar o ticket médio para o cartão. E você vê que ele é comparável também aqui com o ticket médio que a gente fez. Então, essas contas que a gente criou, adicionando a coluna total do pedido, vindo aqui na setinha e mudando a alteração, fazendo a alteração, a gente pode fazer com essas medidas que eu acabei de criar. Average e também a nossa Sum, tá bom? No meu gráfico aqui também é parecido, então eu teria que trocar o total do pedido aqui para média, e tirar a soma de vendas e arrastar o ticket médio. Se você reparar, tanto a nossa ticket médio quanto a nossa soma de vendas são novas medidas que a gente criou, mas que dependem da coluna total do pedido que a gente adicionou lá na tabela vendas. Vou clicar aqui, né, soma de vendas, já vai mostrar total do pedido, ela depende dessa coluna, e a ticket médio também depende da total do pedido. Essa coluna aqui, total do pedido da tabela vendas. Como que a gente faria então para não depender dela? A gente vai usar funções que permitam que a gente faça exatamente essa conta aqui. Vendas, né, no caso a quantidade, vezes o preço unitário da nossa tabela vendas. Por exemplo, quais são essas funções? SumX, AverageX, tudo com X permite que façam contas. Vou voltar no meu relatório e vou adicionar novas medidas então. Página inicial, vou vir aqui em nova medida. O nome dessa aqui vai ser, por exemplo, soma de venda X, tá? Soma de vendas X igual, então, nossa função SumX, e você vê que ela pede 2 argumentos, a tabela, que a gente vai trabalhar em cima, e a expressão, que é a conta que a gente vai fazer nessa tabela. Então, a tabela é a tabela vendas, vou dar tab para completar, vírgula, a expressão é justamente aquela expressão, então, quantidade, a expressão lá que a gente adicionou na coluna total do pedido, quantidade multiplicado pela nossa vendas, multiplicado pela nossa preço unitário, lá da tabela vendas. Então, vou fechar aqui a SumX, vou dar Enter, ele já vai criar para a gente. E, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o cartão, por exemplo, que a gente adicionou o total do pedido, ó, e vou botar a nossa soma de vendas X aqui em cima. Repara que é 2,12 bilhões e vai continuar, 2,12 bilhões. E, de forma semelhante, eu vou fazer isso lá com a nossa AverageX. Então, página inicial,
nova medida vai ser ticket médio X, vai ser a nossa função AverageX, que pede a tabela vendas, vírgula, e a expressão vai ser a nossa quantidade multiplicado pelo preço unitário. Vou dar Tab para completar, vou fechar minha expressão AverageX, vou dar Enter e vou substituir aqui no nosso... no cartão que a gente tem a média do total do pedido, que foi a média da coluna total do pedido. Ó. Ticket médio X, vou arrastar para cá. E você vê que os valores, ó, ticket médio X são iguais. Soma de vendas X são iguais. Então, total do pedido, soma de vendas e soma de vendas X são a mesma coisa. Média do total do pedido, ticket médio X são a mesma coisa. E para provar, vou jogar aqui, por exemplo, ticket médio X na minha tabela aqui, né, no meu gráfico aqui. Então, ticket médio X, vou jogar aqui, fica exatamente o mesmo valor. E vou trocar todas elas e vou botar agora a total do pedido em valores, a nossa soma de vendas e a nossa soma de vendas X. E ficam exatamente a mesma coisa, beleza? Poderia também trocar para outros gráficos, criar, por exemplo, gráficos aqui de barras empilhadas, você vê que é o mesmo espaçamento e tudo mais, mas a gente poderia trabalhar mais o visual. Mas o foco desse vídeo foi esse, mostrar para vocês como a gente trabalhar com as funções, adicionando colunas, novas colunas, ou usar funções simples como sum, ou também usar funções que aceitam expressões dentro dela como a SUMX. Usando esse conteúdo então que eu te ensinei aqui agora, essas funções, adicionar colunas ou funções simples e funções com X, a gente pode criar e produzir relatórios super interessantes que vão com certeza impressionar as pessoas que não estão tão acostumadas com o Power BI. Então, espero que vocês tenham gostado demais, galera. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar e também se inscrever aqui no canal. Então, lembra de comentar aqui embaixo o que você quer ver pra gente. E até isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!